Primeiramente, agradecer a você, Paulo. Eu já coloquei aqui como meu ídolo do YouTube, né? É um canal aí que eu respeito, um canal que eu vejo muito. Sou um dos primeiros inscritos lá atrás e que tenho a maior consideração pela sua forma de levar, pela sua forma de debater com o seu público, né? Seja ele do outro lado lá, seja do nosso lado aqui. E estou muito satisfeito e muito grato pela oportunidade de você participar junto com a gente do canal, viu? Muito obrigado mesmo. Ah, que é isso, Theo. Eu que fico muito feliz com as tuas palavras. Obrigado mesmo. Esquece essa parada de ídolo. Agora a gente é companheiro de jornada, né? Estás começando aí, todo o sucesso do mundo. Acho muito bacana ter abertura de possibilidades para a galera falar. Foi assim que começou o É Nós, então eu fico muito feliz. E quando tu mandaste lá a mensagem numa das lives, eu falei na hora, vamos, faço questão de estar aí junto com vocês nessa jornada, porque a gente está junto. Na verdade, a gente agora é parceiro, não tem ídolo, não. Mas te agradeço muito de fazer parte da Nação Querosense, fico muito feliz e estamos aqui, vamos bater papo, vamos falar sobre futebol e, obviamente, pelo canal, vamos falar de Clube do Remo, filho da glória e do triunfo. Isso. Paulo, eu te pergunto, o que você acha do jogo de amanhã sobre o Clube do Remo e Brasiliense no Mangueirão, a final da Copa Verde? Cara, assim, ontem a gente está gravando, né? Mas assim, na segunda-feira eu fiz a live, deixei, raramente eu faço live assim com tanto tempo depois do jogo. Eu faço normalmente logo após o jogo, você sabe disso. Mas é legal Sim, também, sim. porque a gente. Fala, desculpa. Ah, aí normalmente a gente. Mas é bom também porque tu tem um pouco da temperatura inicial, da raiva, do rancor ou da alegria, e depois a galera vai colocando o pensamento nos eixos, assim, vamos dizer. Cara, eu achei assim. Eu acho que o Remo tem totais condições de ser campeão da Copa Verde. Tu que acompanha o canal, assim, pra galera, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre essa Copa Verde, no estilo que ela é. Eu acho que ela é uma competição que tende a ser falida desse estilo, porque, por exemplo, não entra na minha cabeça que uma competição tenha como prêmio o dinheiro da outra competição. O que eu quero dizer? O Brasiliense é um time de Série D. Mas, então vamos lá, que ele perca para o Remo seja campeão, o time hoje de Série B, recém. Mas o Brasiliense derrotou o Atlético Goianiense, o Vila Nova fez uma boa campanha. Não vai ganhar nada, pelo contrário, botou dinheiro, né? E no meio dessa temporada que está misturada 2021, ela está no meio do que seria a pré-temporada para um time que acabou de vir até a final de um campeonato brasileiro. Enfim, sobre a final, eu acho que o Remo está na sua terceira final do ano. Pô, ótimo. Só que não pode ter a terceira derrota. Porque eu falei na live ontem também, o crédito da paciência do torcedor, ele exígue e passa a ser débito. A galera já está muito assim. Não é mais, pô, chegamos em três finais, fazia tempo que não conseguia, vai ser perdemos três finais, mesmo com acesso. Eu acho que você tem que ficar no meio desse caminho. Nem tá tudo ótimo, nem tá tudo ruim. O Remo jogou, vamos lá, dentro das circunstâncias jogou bem. O placar aconteceu, na minha opinião, mais por falhas individuais do clube do Remo. Aquela bola do gol de cabeça, que era um perigo na Série C, e naquele jogo específico se repetiu, né? Se você viu o jogo, parece que os caras disseram: a gente vai fazer 3 de teste, no quarto a gente vai lá e faz o gol. Verdade, Então, assim, verdade. se não se repetir isso, eu vejo o Remo com totais condições de ser campeão da Copa Verde pela primeira vez. Ou seja, eu não gosto da competição. Mas entrou na final, pai, entrou para a final é para ganhar. E outra, Concordo também. independente de qualquer coisa, amanhã é final de Copa do Mundo. O Remo tem que ir para levar o título. Ah, vai jogar bem, vai jogar, não interessa. Amanhã é para levantar a taça, baixar a fervura e começar a nova temporada bem, entendeu? Assim, com a galera mais tranquila, pô, ganhamos um título, que legal, fechamos a temporada com título e com acesso. É diferente do que três finais, sendo três derrotas. Concordo com o seu ponto de vista. Eu acredito que a Copa Verde serve muito, está servindo muito para a garotada se apresentar. Eu acho que se não tivesse essa Copa Verde, essa garotada seria meio que esquecida, né? Pelo menos para isso, eu acredito que ela sirva.
para o clube do Remo. Aí a gente vê aí o Pingo jogar, que você entrevistou, né? E eu acompanhei. Varley, eu acho muito bom jogador o Varley. Eu acho até o Varley tecnicamente superior ao Pingo, mas tem que ter minutagem, tem que ter sequência para a gente poder destrinchar ele melhor dentro das quatro linhas. Outro jogador que vem tendo oportunidade é o Laílson, né? O Laílson, tanto criticado aí pela torcida azulina, nos últimos 3 jogos fez 2 gols e meteu uma bola na trave, né? Outro jogador, o Miranda, entrou muito bem, entendeu? Então tem jogadores aí no Clube do Remo que pode gerar uma receita lá na frente e fazer entrar dinheiro no caixa azulino, que sempre é bem-vinda, né? Então acredito que para isso a Copa Verde está servindo muito. Além de colocar o clube aí numa vitrine, já que o Leão sendo campeão amanhã, ele já entra na terceira fase da Copa do Brasil, né? Pega aí R$ 1,5 milhão, ajudaria bastante. E quem sabe aí com a volta da torcida no segundo semestre, colocaria um rendão no Bainão, né? Tem essas vantagens a Copa Verde. Mas voltando ao ponto que você falou lá no início, eu acredito mesmo que essa Copa Verde será extinta, do jeito que está, onde os clubes têm que se bancar, entendeu? Onde na final não dá premiação nenhuma, como você falou, é uma premiação de uma outra competição que você vai disputar. Isso não existe no futebol. Agora, se fosse criada uma Copa Norte-Nordeste, onde a CBF bancasse pelo menos algumas coisas aos clubes, seria muito vantajoso, né? Principalmente sendo televisionado por alguma emissora, a não ser também a TV Brasil. Mas, como você falou, o Remo entrou, tem que ganhar, o Paraense ficou para trás, teve aquele erro lá para mim do Mazola, né, que se afrouxou ali no segundo jogo para o nosso maior rival. E essa final da Série C, para mim, foi algo surreal. Acho que a CBF teria que ter anulado aquele jogo. Os jogadores do Remo... Adiado. Isso, mas adiado o jogo do Remo. Seria o mais correto possível, né? E o viável para isso. Já que os jogadores do Remo estavam tudo com a Covid, né? Então fica complicado de você colocar um time em campo. O Remo não tinha nem um time. Imagine um elenco completo para disputar essa final. Mas são águas passadas, é uma terceira final e a torcida não vai aceitar o clube do Remo perder amanhã ou ser desclassificado para o Brasiliense. Até porque não tem desculpa mais, né? Não tem mais desculpa. Até porque, por mais que tenha tido mudanças, saídas e manutenções, o time do Remo, assim, na minha opinião, é melhor do que o time do Brasiliense. Sim, concordo. Que não é uma água, não é uma... chega lá e vamos varrer o Brasiliense. Não, é um time que sabe jogar. É um time que tem jogadores experientes, é um time... Ou seja, vai ter jogo. O Remo tem totais condições de ganhar esse jogo que vai acontecer. Entendeu? Acho que o Remo foi... Tudo bem, posso estar puxando para o lado paraense, né, da decisão, mas acho que o Remo jogou até melhor do que o próprio na derrota. Só que isso também, Theo, tem o copo meio cheio, copo meio vazio. Tá na hora, tudo bem, de tu jogar bem e ganhar, né? Lógico. Futebol que importa resultado. Daqui a 2, 3 anos, ninguém vai lembrar que o Remo foi vice. Vai lembrar quem foi o campeão. Exato. E não tem, não é diferente do caso da Série C, que houve um acesso, houve uma conquista. Isso, com certeza. Eu falei sempre na live assim, dá para você ficar com a final, mas depois abrir sua cerveja, olhar e dizer, pô, esse ano agora eu vou ver o meu time na B. Então, assim, não dá para tu conviver com isso, ficar chateado pela final, mas, porra, o Remo foi para B. Dá para balancear, né? Exatamente. Então, assim, só um pitaco, se tu me permitires, sobre os jovens. Eu acredito que tem uma situação, ontem na live, conversando, isso veio na minha cabeça. Eu não estou orientando, eu não sou... Pô, você sabe que eu odeio a história de patrão de torcedor, falar como o torcedor tem ou não tem que agir e tal. Mas eu digo assim, eu acho que a galera está tão afim, mas tão afim, que um moleque do Remo vire craque ou gere dinheiro para o Remo, que é assim, se os moleques não forem craque, parece que os moleques são ruins. Às vezes o moleque não vai ser nem craque, nem ruim. O moleque vai ser útil. Útil. E se for útil, tá bom demais. Lembrando, na conversa que você viu com o Pingo, um moleque sub-20, sub-18, joga no Pará 15 jogos caso ele chegue à final do único campeonato que existe. Os moleques de base por aí
jogo 35, 40, 45 jogos. Ou seja, eu não transformo um moleque bom de bola num bom jogador de futebol profissional, porque falta. Então, assim... Fora a estrutura, né? Além dos jogos. Exatamente. O Remo Perfeito. não tem a mínima estrutura para formar um garoto desse e um bom jogador de Começa a futebol. melhorar, né? O NASP sendo utilizado para a base também. O próprio Pingo fala isso, desde que ele chegou para fora, Sim. há uma evolução, mas eu acho assim, tudo bem, o Remo está pronto, o Paysandu está pronto, a Tuna está pronta, categoria de base voando, o Castanhal tem uma categoria de base boa. Não vai botar o moleque para jogar onde? Campeonato de bairro? Entendeu? É uma junção de fatores. Mas assim, espero que todos os moleques aproveitem as suas chances. E assim, eu não estou querendo que o Pingo seja o Falcão, que o Laílson seja o Zinho. Eu quero que, se você olhe, se eu precisar desse moleque, ele entra e vai ser útil para mim. Se ele vai virar titular, como aconteceu com o Hélio e como aconteceu com o Wallace, aí são vários fatores. Eu vejo muito, Paulo, a torcida do Remo é uma torcida muito impaciente. Talvez pelo passado tenebroso que teve, mas eu acho que a torcida tem que desenraizar isso, entendeu? Esquecer o passado e viver o presente. Tem que ter paciência com esses jogadores. São jogadores novos que principalmente vão oscilar muito. Isso é natural, não só no jogador, como na vida de qualquer ser humano. 19, 20 anos, 21 anos, o cara vai oscilar, vai rapaces, vai relançamentos, vai tremer, entendeu? Isso é normal. Qualquer ser humano, ainda mais no futebol ali, que você tem o calor da emoção. A torcida do Remo já não aguenta há muito tempo, né? Quer conquistar um título, está ávida a isso, mas é normal. A torcida do Remo acho que tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de, diria até que sabedoria, né? Como você falou, de não transformar esses jogadores em super ídolos ou fracassados. Acho que não existe isso. Tem que ter tempo, tem que ter paciência. Bonamiga é um cara experiente, que está sabendo usar os jogadores no momento certo, entendeu? Por falta de elenco, ele coloca ali o Pingo de titular, mas hora ou outra ele tira, coloca o Varley. Já mudou ali o Augusto, colocou o Miranda. Então, são coisas que tem que ser devagar. Com a experiência do resto dos outros jogadores do Clube do Remo, como Vinícius, Marlon, Jansen, o próprio Lucas Siqueira, que para mim é um baita de um jogador e um baita profissional, eles vão dar aquela experiência que a base do Remo precisa. Só que a torcida do Remo, vou frisar mais uma vez, tem que ter paciência. Porque não esses meninos que poderiam se tornar bons jogadores vão sair daqui como fracassados, entendeu? E pode até não dar certo na carreira. Porque o futebol, ele requer muito psicologicamente. Nem todos os jogadores conseguem vencer na vida. Quem não se lembra do Reis, do Betinho, entendeu? Que saiu daqui escorrachado. Eu via futebol no Betinho, eu via futebol no Rei, mas Deus o livre. Agora todo mundo quer o Reis de volta. Porque o Reis, mas quando eu estava aqui ninguém queria. Então acho que a gente tem que valorizar mais a nossa base, né? E não colocar o capim do vizinho mais verde do que o nosso. Acho que a gente tem que olhar mais para a nossa base. E a prova do Reis, do Betinho, óbvio, cada um com a sua situação específica, do Rony do Palmeiras agora, é assim, você vê que eles se transformaram quando saíram daqui. O que eu quero dizer? O que a gente falou ainda há pouco é assim, o talento estava ali. O talento estava ali, o moleque era bom de bola. Aí ele foi para um clube. E outra, jogar. Então ele jogou no Sub alguma coisa, no Sub-23, o Ameixa está no Sub-23 do Corinthians, foi emprestado agora para o São Caetano agora, né? Pelo São Caetano. Então, assim, o moleque teve chance de virar jogador de futebol, não só um moleque bom de bola. Isso é a grande prova. Então, assim, é isso. E outra, pode ser que o Pingo, o Varley, o outro, não vire um jogador do Remo. Mas o Remo pega uma grana, sabe? Numa venda para talvez um mercado até alternativo. Ok, bom para o moleque, bom para o Remo, bom para todo mundo. E segue a vida. É verdade, Paulo. E a gente saiu um pouco aí da questão do jogo de amanhã, até porque é um assunto muito pertinente, né? Nossa base. É muito importante a gente... Pode ser importante para amanhã, né? Pode ser importante para amanhã. Isso. A gente valorizar. Mas voltando ao jogo de amanhã, Paulo, eu acredito também muito na vitória do Remo. Acredito mais uma vez que o G2 vai fazer toda a diferença no jogo. É um jogador, pelo que eu já soube aí nos bastidores, está muito a fim de ficar. Seu empresário quer que ele fique, mas infelizmente tem esse contrato dele lá, né, com o Nacional de Uruguai.
Mas acredito que ele vai, se ele não voltar, ele vai querer se despedir aí com o tapete vermelho no Mangueirão. E eu acredito que ele vai fazer a diferença todinha amanhã no jogo. Cara, o G2 vem jogando logo no primeiro. Qual foi o primeiro jogo do Remo? Foi o contra o Independente? Foi. O primeiro jogo eu já olhei, conversei com os amigos assim, até brinquei, fiz uma brincadeira. Vocês estão assistindo o vídeo, é uma brincadeira, humor, galera. Eu falei assim: ou ele adorou a não renovação do Mito, né? Ou ele realmente está enlouquecido para ficar. Por quê? Óbvio que o nível do enfrentamento é diferente. Mas o que você presta atenção é nele próprio. Movimentação, os passes que eu sempre falei que eu esperava dele, o passe que a maioria dos jogadores de uma Série C, por exemplo, não faria. Passe Ele tá vertical, fazendo... né? A bola que ele dá pro É, gol do Wallace, sem sacanagem. brincadeira. Eu falei assim, fiquei independente de Rema, de rival, de tudo, eu falei, é muito bom ver um passe que eu via na década de 90 direto, entendeu? Com o Jean, com quem? Com o Sandro, com Rogério Belém. o Rogério Belém. Então, assim, porra, tu olha aquilo e outra. O pessoal falou, mas ele cansa. Eu falei, cara, mas o G2 tem uma coisa que diferente de alguns outros jogadores. Por exemplo, um moleque, um jogador que não é inteligente, assim, bom de bola, se ele acabar com fôlego, o futebol dele vai desabar, né? A performance. O G2 consegue compensar um pouco. Pega a bola, já dou passe rápido, eu não corri. Aí eu fiz ela correr. Sabe Então, assim, dosar, né? exato. E ele compensa. Morri, mas dou meu passe, lança uma bola, o outro não vai conseguir lançar. Então, eu acho que para o Remo é importante manter o G2, por quê? Já está aqui, já se adaptou, já conhece clima, já conhece os meandros, já conhece as fofocas, já conhece. Ele quer realmente ficar, o seu empresário quer, e o Nacional quer grana. O Remo não vai pagar. Porque o Remo não tem que pagar, porque não tem dinheiro. E caso tivesse esse 1 milhão que está se falando aí, que Tem como. pelo. Como eu ouvi, até falei na live ontem, eu ouvi, fiquei feliz de ouvir o seguinte: se eu tivesse 1 milhão e pouco, eu investiria no CT. Porra, que resposta maravilhosa! Porque tu tá pensando no teu clube a médio e longo prazo, para ele ficar na B. Por mais que o G2 seja diferenciado. Enfim. Então, assim, mas não é informação, não tenho fontes, nem quero tê-las, mas assim, a sensação que me dá é que eles vão convencer o Nacional de alguma forma. O ideal, que ele fique desde agora. O bom, que por acaso ele volte para B. O ruim é ele não ficar. Eu acho que tem que trabalhar nessas 3 possibilidades, sendo que 2 delas estão legais. Uma ótima e uma boa. Eu espero que ele fique, né? Que após essa final da Copa Verde ele viaje para lá com seu empresário e consiga resolver isso aí. Tá feliz no Remo, né? Nem que pague os É, 50, 60 mil que eu já ouvi falar e que ele custa. Paga, tá valendo. Melhor você o pagar 50 para ele do que pagar 2 de 25 que não valem nenhum. 5 de 10. Ixi, É, Maria. sabe que jogador, quando quer, dificilmente É, não consegue. verdade. Então, assim, agora, com certeza vai ter um encaixe com o Nacional também, porque não é. O Nacional vai, por exemplo, prorroga o contrato dele, se ele fizer uma boa Série B e for vendido, o Nacional pega a grana que quer. Então Isso. tem maneiras. Eu A Nacional não acredito que precisa sim. dele lá, né? Parece que fechou com o Valdívia e fechou com o De Alessandro lá. Eu acho que agora que precisava dele mesmo, mas tudo bem. Se eles contrataram dois é porque não querem um G2, né? Espero que eles tenham esse pensamento, porque a gente precisa Valdívia, dele. Palmeiras? Sim, sim. O Mago? O Mago. Esse mesmo. Pois é, Paulo. Então, acredito que, encerrando esse assunto aí sobre o jogo de amanhã, o Remo consiga, assim, reverter. Eu acredito que nem para pênalti vá. Cara, eu nem parei para pensar Empatou nisso. Eu, conscientemente. eu vou querer ver muito postura. Uhum. Amanhã eu vou prestar atenção na postura. Não é raça, não é vontade, não é isso. É postura. Tu vê, assim, nos moleques, nos mais veteranos. Eu gostei da sonora, né, que chamam, do Wellington Silva, Boa. meio que é muito. O Wellington Silva, bicho, tem que dar muito errado, porque esse estilo, ele é muito doido.
ele é doido no bom sentido, é muito, sabe, meio folclórico. Esse cara tem tudo para dar certo aqui. Tudo. Que É ele a é engraçado. torcida do Remo. É. Tu sabes o que eu estou falando, né? E outra, bom de bola. É a segunda vez que ele está no final do jogo na área para concluir. Isso é uma característica boa que pode ser melhor Muitas aproveitada. muitas. Exatamente. Então, assim, é, acredito que amanhã os caras vão entrar. Agora, porra, eles podem fazer um puta jogo, vontade, postura e não ganhar? Pode. Mas eu acredito que se o Remo não falhar, não der as tocas que deu, principalmente naquela bola aérea manjada, Manjado. eu acredito que o Remo tem bastante chance. De novo, não está jogando contra o Perereca Futebol Clube. É um time que sabe jogar também. Tanto sabe jogar que venceu o Clube do Remo. Mas eu acredito que o Remo tem totais condições de ser campeão da Copa Verde pela primeira vez. E até porque é um time meio que envelhecido, né? A gente viu no jogo lá Brasília que com uns 20 minutos, 25 minutos tinha jogador com a mão no joelho. O Zotti não aguentou jogar 45 minutos. O Zelov saiu morto de campo. Se tivesse uma bala de oxigênio lá, ele colocaria no rosto. Então, é realmente um time que não vai aguentar o Remo, independente se fizer sol ou chuva no Mangueirão amanhã. Então, cerveja gelada para o Zelov, ele ia gostar também, recuperar o isotônio. Uma resenha, hein? Uma resenha com uma gelada do lado? Deus me livre. Esse cara eu tenho maior vontade de trazer, né, nós, porque esse cara é muito resenha, cara. Ele é. E é gago. E é gago. Mentira. É mesmo, né? Fugir da tua pauta, desculpa. Não, tá ótimo. É resenha. E, Paulo, e contratações? O que tu achaste do Edson Cari hoje? Cara, assim, até na nossa troca de mensagem, o pessoal me pede muita história disso, vai chegar, não vai chegar, e assim, não é nem por escolha, assim, é porque não é, eu não sou repórter, então eu não tenho, eu prefiro assim, vai chegar, é fulano, aí eu busco, tento ver, eu acho que as posições que estão vindo é o Carius, e agora é o Renan, né? Que é o meia, então a posição de meia e a de atacante, a própria Copa Verde mostrou que havia uma necessidade, né? Assim, o que eu imagino é, se o G2 não fica, vem mais um meia no mínimo. No mínimo. 2 talvez. O G2 fica, venha mais um. E lá na frente, cara, eu acho assim, o Karius é um cara rodado, com uma experiência boa no Série B, até em Série A, sendo que os últimos anos dele, quando ele subiu de patamar, a expectativa não foi comprovada, mas isso aconteceu com o Salatiel, ele foi bem no Sampaio, não foi bem no Náutico, veio para o Remo. Então, assim, o que me perguntaram foi comparando Salatiel e Karius, e eu respondi de forma muito tranquila. Eu apostaria, caso pudesse, que não é o caso, no Salatiel, por quê? Ele já passou por aqui. Mesma coisa do G2, já passou por aqui, caiu no gol da torcida, já entendeu. Mas eu acho o Karius, para o momento, e aí é uma coisa que você sabe, que a gente tem que passar para a galera. Não adianta ficar brabo, puto. Não adianta. O momento é ruim. E por isso acho que as contratações que estão sendo feitas, eu estou falando do Remo, mas eu posso até ampliar, cada um no seu cenário, estão sendo positivas. Por um detalhe que eu vi pouca gente falando. O Remo está mesclando 30, 31, 32, mas com contratações de 22, 23 e 24. Série B, competição muito física, você joga em Pelota na sexta e vai jogar em Recife na sexta e volta para jogar em Belém. E muita gente está dizendo, esses caras que estão vindo são para compor elenco. E é importante lembrar que é um ano atípico, não tem pré-temporada. Jogadores lá na frente vão sentir. Quem tiver melhor preparado, com jogadores mais novos, bem fisicamente, vai ganhar pontos. Exato. Eu acredito que o Bonamigo vai tirar um tempo do Paraense para pegar os principais e fazer como se fosse uma pequena pré-temporada e a torcida vai ter que entender, eu imagino. Então, assim, o compor elenco, que a galera meio que fala, esse cara veio para compor elenco, vai ser importante. Mas eu acredito que é uma boa aposta. O Renan, esqueci o sobrenome dele, o Meia, agora, que falaram hoje. Renan Oliveira.
se ele estiver bem, estava jogando lá Lituânia. Mas é bom jogador, bom jogador. Não, bom. 31 anos. Isso, e ele pagou pelo preço as coisas das apostas do moleque. Surgiu como um craque no Atlético. Jogou na seleção, né? Sul-Americana. E tal, e hoje é um bom jogador. Não virou um craque. Sim, é isso. Verdade, concordo. E outra, só do que a gente está falando agora, Theo, assim, você vai me ajudar que você está mais. O Shoa, Enes, eu já vou considerar o Karius. Jefferson Lima. Esse eu realmente não sei nem por onde passa, mas ok. Do Confiança. Mas não sei se. Mas tudo bem. Jefferson Lima, o Renan Gorni. Falta algum? O Sá foi embora, né? O Sá foi embora. Tudo bem, vamos dizer que tem só agora. Tem seis contratações. Pois é. Que eu acho que eu pulei, talvez tenha pulado até o próprio Renan Oliveira. Ok, eu não vou considerar o goleiro, tá? Mas então, assim, o time que vai jogar o estadual já não é esse time aí. Verdade. Porque pelo menos o Karius vai ser titular, o Shoa vai entrar, o Enes pode disputar ali aquela lateral direita. Joga muito, viu, Paulo? Eu sei, pô. Base Joga do Flamengo. Por exemplo, numa necessidade, o Wellington Silva cobriu o Marlon, porque o Wellington faz a ala esquerda, que vai precisar vir mais um zagueiro, vai precisar vir mais um volante, e principalmente velocidade no ataque, senhor Theo. O Remo precisa de jogadores velozes, pontinhas velozes. Meu amigo ídolo do YouTube, eu fiquei sabendo que o Remo vai trazer um zagueiro para o Paraense, tá? Isso aí é passarinho subiu no meu ouvido aqui. É um zagueiro para o Paraense. Vai vir um meio-campo, que é esse Renan Oliveira, que eu achei uma boa contratação. Vão vir dois pontas, desculpa, de velocidade, por isso que eu toquei no assunto que o Remo precisa. O Hélio já está indo embora, então a gente vai ficar só com alas. Miranda ainda está aí meio que imaturo, então tem que vir dois pontas urgentes para o clube do Remo. E eu fiquei sabendo que vão vir dois pontas. Eu só não sei se vem agora. Até porque eu acho que essas posições citadas vão abrir a qualidade, vai se abrir mais lá para frente. E outra, tu, torcedor remista, criando canal, esse time que se mostra o paraense de nomes, joga o paraense de boa, né? Mesmo que não venha mais ninguém assim, joga o paraense. Eu acredito que seria favorito até com alguma certa vantagem. Até porque os adversários do Remo estão em divisões inferiores. E o próprio rival está modesto aí, né? Está se reconstruindo, né? Já passamos por isso, a gente sabe como é. E acho que um time que tem que ser olhado Castanhal. como Castanhal. Porque está pronto, está treinado, está com o preparo em cima, tem estrutura, vai ter calendário, ou seja, está se preparando para um ano. Então. Domingo começa, né? Lá na Curuzu, achei um erro da diretoria do Paysandu, mudaram o jogo de 9h30 para 10h30. Meu Deus do céu. Não, e eu acho que é o pior adversário, tanto para um quanto para outro, nesse momento, o primeiro jogo ser contra o Castanhal. Vai que acontece, o Paysandu ganha bem, o Remo ganhasse bem também, já, olha, os caras eram... Mas, assim, acho muito difícil. Não gostaria de enfrentar o Castanhal logo agora. O Castanhal muito bem preparado, tem Elinho, Jean, conhecedor de futebol nato, cracaço de bola que foi, entendeu? Então, é complicado. O Castanhal vem forte. Arthur Ferretti, são vários ex-jogadores ali. A parceria com o Rafinha, o Elinho teve no canal, né? Estou tentando fazer novamente. Então, assim, é uma estrutura. E agora, com o calendário para o ano todo, assim, se preparem. Verdade, vai dar trabalho. E acredito que o Remo, aí a gente, prolongando mais um pouquinho esse assunto, o Remo está pronto para o Paraense, né? Como você falou ali, deve vir mais um zagueiro. Infelizmente, o Kevin, né? Um bom zagueiro, né, Paulo? Kevin, um bom zagueiro, mas parece que tem uma canela de vidro aí, vive no DM. Seria o titular ali do lado do Rafael Jansen.
muito Eu acho fácil, mas, infelizmente. pois é. Posso só botar uma pitada de pimenta nisso, sobre o Kevin? Primeiro, Pode. torcendo sempre para que o Kevin, psicologicamente, fisicamente, se recupere sempre, porque eu acho que sim, ele tem muito potencial. Eu acho que a torcida do Remo tem pelo Kevin um olhar maior do que ele ofereceu, tá? Naqueles meses que ele jogou um campeonato paraense e fez um gol de bicicleta, porque foi muito pouco para saber se realmente o Kevin é toda a bola que parece. Eu acho que a galera fala mais do Kevin pela insegurança que os outros causam do que propriamente pela bola do Kevin. E isso não minimiza nem diminui o Kevin. Pelo contrário. E até porque a volta do Kevin, porque ele não conseguiu. Tiveram algumas situações que fizeram com que o Kevin voltasse para o Remo, voltasse para Belém e tal. Então, eu torço por todo jogador daqui, cara. Porque na feita que ele sai daqui, ele não é mais um remista ou um bicolor. Ele é um moleque paraense querendo ter sucesso lá fora e eu vou torcer para todo mundo. Então, Kevin entra nessa. Mas eu acho, se não para o paraense, precisa vir um zagueiro que diga assim, a 3, que eu sou do É tempo da minha, 3, né? a 4 é minha. Entendeu? Xerifão, xerifão. Porque os outros, alguns deles são bons zagueiros, no caso para alternativa. Mas aí, por exemplo, o zagueiro com mais condições para mim é o mais menino maluquinho, que é o Fredson, cara. O Fred, Fredson, assim, tapa no peito. ele flerta com o perigo de uma forma espetacular, entendeu? Então, assim, mas tem que vir. O Remo vai fazer mais contratações. E uma coisa que eu estava ouvindo hoje, até para exclusiva não, mas assim, me falaram, o pessoal que conhece o Remo falou assim, a galera está acostumada com 18, 19, 20, 21 chegando. Mas isso era o momento errado. Isso está errado. Então, a galera meio que se perde chegando 6, 7, tendo uma base. Isso é o certo. Podemos. Aí entra os corneta, né? A torcida fica louca por isso. Mas, assim, isso eu acho também que a torcida do Remo está se reacostumando com uma nova realidade. Perfeito, foram muitos anos, então ter os excessos também assim. A galera tem que entender que nem tudo é de aplauso, nem tudo é de vaia. É assim, eu sempre digo, elogio o que é de elogio, crítica o que é de crítica. Se a gente seguir nesse caminho e outra, a minha opinião, Theo, ela pode e deve ser diferente da tua. Mesmo que a tua com o teu colega que é remista mesmo, seja diferente, legal, perfeito. Acho que às vezes a gente bate muito nisso. Eu vi muito torcedor remista, e eu estou falando para a Nação Azulina, se bater e não está aproveitando o momento que é legal depois de Perfeito muito tempo comentário. na frente do rival. Eu bato muito isso no meu grupo de WhatsApp. Eu falo isso direto. Não é que tentando mudar a ideia das outras pessoas, mas Não, conscientizar que a gente está vivendo um momento de revolução dentro do clube do Remo, e um momento positivo. Então, acho que a torcida tem que andar e caminhar junto com o clube, entendeu? Lógico que com suas divergências, suas opiniões contrárias, isso é automático. Cada ser humano tem um pensamento diferente do outro. Mas andar numa linha de raciocínio igual, tem que dar tempo ao tempo. Esse tempo foi dado e o Remo subiu para a Série B. Assim como amanhã ele pode ganhar o título, se Deus quiser. Então, são pingos nos is que vão se colocando e a palavra vai se transformando. Então, tem que andar no mesmo raciocínio. isso. E a outra coisa, assim, ninguém aqui está dizendo para não criticar qualquer coisa. Pelo Não, contrário, se mas você gosta de alguém ou de alguma coisa, você vai fazer uma crítica porque você quer que aquela pessoa ou aquilo fique ainda melhor. a Então, se famosa você é construtiva, né? não pode falar apaixonado, que agora tem essa divisão, né? Apaixonado. Se você ama o seu clube, você pode criticá-lo. Isso Claro. não é óbvio isso, entendeu? Então, assim, só não briguem entre si, pô. Que aí sim, vocês são do mesmo lado. Eu vou ficar brigando, o outro lado vai aproveitar. Porque enquanto Lógico. vocês estão gastando força se batendo, vocês não estão encarnando neles. E Verdade. vice-versa. Eu estou falando, se tivesse no outro canal do outro, eu estaria falando a mesma coisa. É só Sim, isso que eu sim. acho. Pô, eu vou momento de desabafo, se você permitir. Galera, leveza. Leveza. Pô, sabe? Tranquilidade. É leveza, rir.
fica puto, mas depois ri, tira um sarro, sabe? Encarna, Isso, brinca. da mesma maneira, Paulo. É isso, brother. Assim, o Theo falou A, eu falei B. Tá, vamos ver se a gente chega num C mais próximo. Mas não precisa ficar com raiva do. Calma, curta, Curtir o momento, né? abre uma cerveja, olha assim, diz: caramba, em maio eu vou estar vendo 2 jogos do Remo por semana, sabe? Transmitido. Antigamente eu via um a cada 6 meses. Então, sabe, nunca deixe de ter o olhar da fiscalização para saber que se seu time, se seu clube está fazendo o que tem que fazer para continuar nessa crescente, nunca deixe disso. Foi assim que o Remo, né, conseguiu chegar. Mas é isso, se eu puder dar uma dica, mais leveza, galera. Vai na boa, é futebol. É verdade, mas tem que curtir o momento. Não tem coisa melhor do que curtir o momento, apoiar o clube, com críticas construtivas. Quem me conhece, lá atrás eu critiquei muito. Ian, Gissa, diretoria de futebol, erraram muito, vixe. Eles sabem que eles erraram. Contrataram jogadores aí, carrada, jogadores de qualidades, vou dizer nem duvidosa, mas qualidade péssimas, como eu não me esqueço daquele tal de Robson, que trouxeram do Ipiranga. Meu Deus, eu não sou de ver jogador por vídeo. Eu acompanho muito futebol, sou muito fanático por futebol, não só pelo clube do Remo, mas o futebol em si. Eu nunca tinha ouvido falar daquele Robson. Aí fui dar uma olhada no vídeo, ele marcou da Alessandra. Contrataram o cara porque ele marcou da Alessandra no Campeonato Gaúcho. Aí eu já fiquei de pé atrás. Fui ver o vídeo dele, não foi à toa. Depois pegou, foi expulso naquele jogo lá, quem não lembra, Espírito Santo contra o Serra. Pode crer. Meu Deus do céu. Então, contrataram outras e outras, como a gente pode dizer aí no jargão do futebol, bombas, né? Jogadores aí horríveis. Mas o nível foi aumentando, aumentando. Ano passado contrataram o certo, começaram com o Lucas Siqueira, renovaram com alguns jogadores e pegaram o Salatiel, graças a Deus, deu liga. Então, elevaram o nível. Então, acredito que essa elevação de nível deva continuar para 2021. E a gente já percebe isso, entendeu? Com as contratações desse ano, como você falou, vem 6, vem 7, a torcida não está acostumada com isso. Tem erros, lógico que tem. Renovar com o Mimica é um absurdo. Eu, particularmente, a minha opinião, não renovaria com o Fred, não gosto do futebol do Fred. Eu acho ele muito estabanado. E para uma Série B, eu acho que você não tem que ser estabanado, você tem que ser técnico, entendeu? Renovar com o Augusto é um outro erro se fizerem isso. Espero que estejam vendo o nosso bate-papo aqui, que depois vai ser postado. E, pelo amor de Deus, não renovem com o Augusto, acho limitadíssimo. Cornetas do tudo lá. É raro em deixar o Eduardo Ramos ir para a Tuna, outro erro. Podemos ficar sem o G2, a gente não sabe quando o Renan Oliveira vai chegar, se vai vir, entendeu? E aí, vai ficar com quem no meio-campo? Eu vou te falar uma coisa, o Renan Oliveira já está aqui. Então pronto. Assim, eu concordo com muito do que tu falaste. Do Eduardo, eu acho que foi bom para os dois, inclusive para o Eduardo, talvez até mais para ele. Mas o que eu queria falar, basicamente, é assim, o Ian, no papo que eu gravei com ele explica muito. Ele explica, por mais que tu concorde ou discorde dele, mas ouve lá para tu entender qual é o pensamento. Vi todinho o vídeo. Não eu estou falando porque assim, eu acho o seguinte, por exemplo, vai trazer um cara aqui que seria possibilidade de erro muito pequena. Vamos lá, um cara bom, que destoasse hoje. Vamos lá, sei lá. Fala aí, o cara que tu queria que jogasse no Remo, que tu tinha certeza que viria e pum, resolvia. Sei lá, o Jeromel veio para a zaga do Remo. Tá viajando. Não. Tu tem uma possibilidade enorme que o Jeromel seja foda. Mas tenha certeza. Isso. O que eu acho que tu falaste aí, muito importante, eu acho que os critérios foram ficando mais moldados para contratar, o que minimiza erro. E eu acho assim, só para eu terminar, quem é liso não pode errar muito com o dinheiro, né, Thelmo? Verdade. Quem tem muito, às vezes comete o erro, não faz tanta diferença. Quem é liso, pai, liso não dá. Eu acho que dentro da condição financeira,
o Remo foi evoluindo nisso, sim. Tem um Eles foram certo... aprendendo, eles foram E, melhorando. verdade. Tem um certo que a gente, numa resenha, já que a gente está fazendo uma resenha, os amigos tomando aquela gelada, que estão comendo aquele churrasquinho, a gente fala, quem é liso tem que se contentar com uma Serpa, com uma Antártica. Quem pode já toma uma por um malte, né? Vai para uma Devasa, vai para uma Bud, já vai melhorando o nível. Por exemplo, é só tu ficar ligado, porque, por exemplo, tem puro malte que é mais barata do que essas aí, e na teoria melhor. Então tu consegue, Isso. tendo um olho melhor, escolher melhor. Olha aí. Pronto, perfeito exemplo. É verdade, É, Paulo. Eu acredito que o Remo está no caminho certo. Vai errar, como já errou no início do ano, vai continuar errando, mas esses erros aí vão. A torcida vai sentir com o tempo que vão ser minimizados. Eu vejo muita gente preocupada, colocando aqui um ponto futuro, nessa Série B do Remo. Eu vou ser bem racional, otimista racional. O Remo não vai passar sufoco na Série B. Apesar de dizerem que é a Série B mais difícil de todos os tempos, blá, 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 blá. Isso para mim é pura teoria, porque tem camisas pesadas. Mas dentro de campo, o Vasco está todo endividado. Botafogo, pior que o Vasco. Cruzeiro, idem. Então, camisa tem, só que camisa não entra em campo. Se entrasse, o Remo não disputaria a quarta divisão, não ficaria sem divisão. Cruzeiro. Torcida também não entra em campo, ainda mais agora, que não está podendo nem mesmo entrar, né? Então, acredito que o Remo não vai passar sufoco. Talvez não suba. É um ano novo para a diretoria, para o Fábio Bentes, para a própria torcida, que não estava acostumada a viver um momento tão bom, mas acredito que o Remo não passa nem sufoco nessa Série B. Acredito que o Remo vai fazer uma boa campanha ali, É isso. ficar em 10º, nono, 11º. Eu acredito nisso, sendo coerente. Eu brinco que o Remo tem que fazer o G16 sem susto. G16. O que vier Sim, dentro do G16 está é susto. lucro. Assim, o pessoal quando eu falei isso, o pessoal, pô, então não é para pensar em subir? Falei, cara, óbvio que é para pensar para subir. Mas assim, Claro. trabalhei na área comercial, você tinha tipo metas. Então, tipo, eu vou me manter, eu estou chegando. Se abrir uma possibilidade, eu quero ficar entre os 10. Ih, rapaz, apareceu aqui, eu ficar entre os 4. Não, não vou, porque eu não. Não, vai, entra, porque tu vai ganhar dinheiro, é óbvio. Entendeu? Então, assim, eu acredito assim, o Remo precisa ser de novo um clube de Série B. Se tornar novamente, coisa que foi de B, de A, enfim. Mas aí, usando a tua frase, a história é muito boa para você entender a camisa que você está vestindo, o clube que você torce, a história é fundamental. Você precisa, deveria, conhecer a história do seu clube. Não é historiador, não, mas entender. Por exemplo, alguns termos que a galera fica puta que eu não gosto, não sejam repetidos, mas essa história, ela é história. Você precisa que o seu dia a dia comece uma nova história. Entendeu? Porque o futebol é outro, e é isso. Mas eu também acredito que o Remo, não viajando na maionese, faz uma Série B, torço, na verdade. Torço para que o Remo faça uma Série B tranquila. E porque qualquer coisa que venha depois, aí é lucro, entendeu? E queria muito que o Remo fizesse uma boa campanha na Copa do Brasil. Gostaria Seria muito, lindo demais. porque visibilidade, porque as cotas todas dessa competição estão, né, já lá não vão. Então, assim, mas um patrocínio pontual. Então, tem coisa aí para você vender melhor o clube do Remo. Então, eu gostaria muito uma transmissão contra um time grande, enfim, mesmo que não tenha torcida, espero que tenha. Então, eu torço muito para que isso aconteça. Por isso que eu acho, independente da minha opinião sobre a Copa Verde, que o Remo precisa, por seu próprio bem, ganhar essa partida contra o Brasiliense e levantar a Copa Verde. É muito importante para a moral do clube, né, Paulo? Como tu falaste lá no início do vídeo. É muito importante para a moral do clube. Já entra ali com, como é que eu posso te falar, com toda aquela moral no Campeonato Paraense. Já entra mais tranquilo. A torcida não vai pegar muito no pé. Tem tudo Que nem as isso. cornetas. Os cornetas vão dar uma afastada
dos holofotes azulinos. Mas eu acho importante, por isso que eu digo, independente do que eu acho ou não da competição, amanhã é jogo de final de Copa do Mundo, amanhã é para ganhar. Verdade. Tem que dar tudo, tem que dar tudo. Como o Amanhã, G2 falou, né? Final não se joga bonito, né? Final se ganha. amanhã que a gente está gravando no dia anterior, então, ou hoje, ou ontem, enfim, quando vocês estiverem vendo. Vai ser postado mais tarde. Então, amanhã. Não, hoje mesmo. Não, então é o jogo de amanhã. Ah, tá. Entendi. Desculpa pela Não, confusão. é isso, beleza. Então, assim, eu acho importantíssimo o jogo de amanhã, cara. Importantíssimo. Para isso, para isso tudo que a gente conseguiu colocar aqui. Eu acho importante sim. Isso. Então, Paulo, a gente programou de 20 a 30 minutos, né? O papo estava tão bom que a gente já tem aqui 46 minutos. Queria te agradecer imensamente, não tenho nem palavras para te dizer, entendeu? Pela oportunidade de estar gravando contigo. Já te falei, acompanho vários grupos de futebol. Quando eu te digo vários, assim, entre 5 e 6, mas o teu canal é o que eu mais gosto. Já participei várias e várias vezes, sem você saber que eu tinha o grupo Tudo Nosso Nada Deles, até porque estava muito no início. E aí eu tenho meu trabalho, tenho meus afazeres familiares, essas coisas. Aí a mulher falou: não, toca o barco, isso é uma coisa que tu gosta, futebol tu gosta muito, tu entende da situação, vai para cima, que eu te ajudo aqui por fora. E aí, com esse apoio, né, não tem coisa melhor que você ter um apoio. E aí a Oh, gente continua, aí como eu digo, apoio. Tendo o teu apoio, nem todo mundo que começa consegue trazer no seu canal uma pessoa que tem uma capacidade de explanar igual você, que entende de futebol, que tem um canal aí já, como é que eu posso te dizer, veterano no YouTube, que tem seus seguidores fixos, entendeu? Eu acompanho teu vídeo, acompanho teu trabalho e sei que é feito com muito bom gosto, muito carinho e principalmente qualidade, que é o que o torcedor paraense precisa, né? De uma qualidade, de garbo e elegância, entendeu? Então, são coisas que a gente procura ver, ouvir, entender e se espelhar. Por isso que eu digo, quando se tem o ídolo, a gente se espelha nele. E é o que eu te digo aqui com toda a humildade do mundo, a gente não tem vergonha, isso aqui vai ao ar, não é puxação de saco, não é puxar sardinha, nada. Isso aqui é do fundo do coração. É por obrigado. isso que eu estou falando a você e tem outros canais aí. Mas o seu, o que me interessa é o que me dá capacidade de aprender alguma coisa. Não Opa, só ver, clicar, dar like, se inscrever, comentar por comentar, acabou, saiu, vai embora, esqueceu, não. Mas sempre que tem a live, sempre que tem uma entrevista, qual é o canal que tem a oportunidade de entrevistar um bom amigo, que é um baita de um técnico, de entrevistar G2, entrevistar o Pingo, entrevistar personagens de dentro do Clube do Remo. Isso aí engrandece a gente, né? Em conhecimento, em a gente poder aprender e explanar no nosso grupo. Então não tem coisa melhor, entendeu? É por isso que eu tiro o chapéu para a sua pessoa enquanto entrevistador e formador de opiniões. Não lhe conheço pessoalmente, mas em breve a gente vai se conhecer, tomar aquela geladinha, né? dúvida. Aquele churrasquinho, fazer aquela resenha e se conhecer melhor, até porque independente do clube, Remo, Paysandu, Tuna, enfim, acho que a gente todos somos seres humanos e merecemos nos dar a oportunidade de conhecer um outro. Então, muito Lógico. obrigado, Paulo, muito obrigado mesmo. Cara, eu preciso muito te agradecer, assim, fico muito lisonjeado com todas as suas palavras. Só esquece isso de ídolo, pelo amor de Deus, mas assim, Ah, se fico a muito torcida tem o Eduardo Ramos, pô, é o ídolo do campo, é meu ídolo no futebol internacional. assim, Tem no YouTube mas, também, pô. mas fico muito feliz de poder ser, de alguma forma, uma ajuda, uma referência aí de qualquer coisa. Isso me deixa muito feliz, não é nem envaidecido, é feliz mesmo, Sim, porque mostra que a gente faz um negócio que a galera curte e você que é da nação querosense sabe que eu sempre falo que o canal é o canal não por causa de mim, por causa da nação. E com uma coisa certeza. muito legal que você está reafirmando aqui é parece que a gente se conhece mesmo de se conhecer, troca ideia, parece que a gente já toma, mas era isso que eu queria na pegada do Enóis, com informação, com leveza e tal. Então, eu te agradeço, Theo, mais uma vez, toda a sorte do mundo, sabe? Todo o sucesso Muito do obrigado. mundo. E o que você precisar do Enóis Queiroz, a gente está aí e a gente tem
pô, toda alegria, eu tenho toda alegria em colaborar contigo de coração. Nós estamos juntos. Muito obrigado pelas tuas palavras e por esse papo que eu gostei muito. Ser o cara que não tem a responsabilidade de tocar é ótimo também. Só ficar respondendo pergunta é ótimo. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Todo sucesso para ti. Todo sucesso mesmo. Agradeço, Paulo. E não esquecendo, né, o pessoal que vai assistir ao vídeo aqui, não se esqueça de inscrever no canal do É Nós Queiroz, canal de pura qualidade, pura informação, pura resenha, puro bate-papo. E também não se esqueça de inscrever no nosso canal aqui, Tudo Nosso, Nada Deles, tá? Está aqui embaixo na descrição. Se inscrevam, pegam informações, vamos bater papo, like, comentários, visualizações. Aperta a porcaria do sininho para tu receber o vídeo do Theo, não ficar preocupado. Aí tu assiste a hora que quiser, vai lá, ativa não o teu custa sininho. Nada, né, Paula? Tudo de graça. O trabalho é nosso. O trabalho é nosso, não custa nada. E até porque a gente não está ensinando ninguém. A gente está aprendendo também. A gente está trocando informações. Ninguém é melhor que ninguém. Não é à toa que você faz live. Eu ainda não consigo fazer live do YouTube por causa dos critérios, né? Mas acredito que depois desse vídeo aqui eu vou bombar e vou conseguir fazer a minha live. Mas já fiz no YouTube. É muito legal conversar com o pessoal. A resenha, a gente aprende muito. Né? Já entrevistei pessoas de Fortaleza, até de Genebra, ontem entrevistei. A gente fica super feliz. É muito legal dividir essas opiniões. E é só que a gente tem a ganhar, né? Você ganha, eu ganho, o público ganha, todo mundo ganha. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu acho que é isso aí que tu falaste. E aí cada um vai escolhendo o seu caminho, vai tendo o seu caminho. O importante é tu fazer de coração, com boa intenção, que é o caso aqui. E aí, irmão, vai vir. Vai vir, vai chegar. Então, calma, é trabalho, é insistência, é tranquilidade e fazer o que gosta, porque aí vai chegar. Pode ter certeza, nem se preocupe com isso. Mais uma vez, o Enos Queiroz está à disposição de vocês, tua, para o que tu precisares. A gente está com as portas escancaradas, irmão. Obrigado, Paulo. Então, é tudo nosso, nada deles, é tudo nosso, Queiroz. Beleza? Vamos juntos, Valeu, estamos juntos. Coração, obrigado. Tá. Fica com Deus. Meu Leão vai ser campeão do Copa Verde. Vai ser 2-0. 2-0.